Olha, eu tenho aprendido ao longo da minha vida algumas coisas com Deus. E é lógico que nós temos sempre que estar dispostos a aprender com Deus. E eu quero citar aqui 3 coisas indispensáveis para nós desenvolvermos a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Coisas que eu tenho aprendido na minha vida pessoal e também em ver outras pessoas, né, na sua trajetória de vida. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Lá no livro de Salmos 92:14 diz como que Deus ele vê o servo dele, como deve ser o servo dele envelhecendo. E ele diz que mesmo na velhice, ele continua dando frutos. Então nós entendemos que envelhecer, ele não é o fim de uma vida. Pelo contrário, tem pessoas que acham horrível envelhecer, que acham terrível envelhecer. Inclusive eu já vi até depoimentos de pessoas, até artistas falando que envelhecer é uma coisa muito ruim, quando na verdade nós que somos de Deus, nós temos que entender que Deus ele vê a nossa vida como uma árvore que dá fruto. E sim, ainda na velhice ou amadurecendo, pegando anos de vida, nós podemos sim dar frutos para ele. Então leia, eu deixo para meditação hoje aí para você. Leia o Salmo 92:14, que você vai ver como Deus quer que nós sejamos quando nós estamos amadurecendo ou pegando idade, em outras palavras, né? Deus também tem dado esse esclarecimento para mim de como é importante nós termos equilíbrio emocional em todas as fases da vida, mas principalmente quando nós vamos pegando idade, sabe? Às vezes as pessoas elas não colocam limites e por isso sofrem. Eu já acompanhei de perto o caso de uma pessoa, de uma mulher, né, muito próxima a mim, que por causa do filho ela acabou perdendo a própria vida. Não, o filho não tirou a vida dela, não foi um crime que ele cometeu, mas ela deixou a emoção dela dominar a vida dela. E como assim? Certa vez o filho cometeu um delito, né? Que ele poderia, por esse delito, ser preso, e ela chegou ao ponto de dizer: se o meu filho for preso, eu vou dar cabo da minha vida, eu prefiro morrer antes. Na verdade, ela falou essas palavras: se ele for preso, eu prefiro morrer, eu vou morrer ou eu prefiro morrer. Então nós vemos que o descontrole emocional, você entregar as suas emoções na mão de pessoas, é perigoso. Por quê? Porque o tempo foi passando e aquele rapaz não se emendou na vida, não tomou jeito, e ela foi se desgostando, foi se desagradando, foi deixando amargura no coração, e essa amargura trouxe para ela uma enfermidade que levou ela à morte. E hoje já é comprovado que a tristeza, a amargura, ela traz enfermidades para o corpo das pessoas. Então, o controle, veja como é importante nós termos esse controle emocional. Não entregue as suas emoções, não entregue a sua vida na mão de pessoas. Deixe, permita que Deus cuide de você, entregue nas mãos dele a sua vida. Não vale a pena você perder a sua vida por causa de ninguém, porque afinal de contas ninguém vai perder a vida por causa de você. Essa é uma clareza que Deus tem trazido, desculpa, ao meu coração. E desculpa se aí som aí, barulho de gritos de criança, porque eu moro na frente de uma escola e esse horário é hora de aula, então volta e meia, hora ou outra eles gritam, e se sair aí vocês me perdoem. Então entenda, voltando aqui ao assunto, não entregue a sua vida na mão de pessoas, não deixe os seus sentimentos dominarem ou ditarem ordens ou ditarem regras para você. Sabe, ame as pessoas, mas não mais do que a você. Inclusive Jesus, inclusive o mandamento de Deus, Jesus ele fala isso, que nós temos que seguir o mandamento. E o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Veja que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo ele diz que nós temos que amar sim, mas como a nós mesmos. Como a nós mesmos. E essa pessoa, ela não amou como ela mesma, ela amou mais o filho do que a ela mesma. Então entenda, tenha controle emocional. Não entregue na mão das pessoas aquilo que não é para elas, sim para Deus. As suas emoções têm que estar controladas. E controladas como? Em Deus. Confiando nele, entregando para ele. Olha, eu não posso resolver o problema desse filho, então eu entrego para Deus e descanso nele. Descanso em Deus. Então é isso que eu tenho aprendido ao longo
da minha vida, acompanhando também pessoas que estão pegando idade, envelhecendo. E outra coisa, terceira coisa, que inclusive ainda nesse segundo ponto de ter controle emocional, eu quero deixar aqui para meditação, 1 Samuel 2 e 3, onde fala de Eli, que ele acoitava, vamos dizer assim, acobertava, vamos dizer assim, a vida errada que os filhos levavam. Por isso ele acabou também morrendo. E o terceiro ponto que eu quero frisar aqui é nós termos vida com Deus, nós nascermos dele, nós entregarmos para ele a nossa vida de fato e de verdade, e termos comunhão com ele. A Bíblia fala que Noé andou com Deus, a Bíblia fala de Abraão também, a Bíblia fala de vários heróis da fé que tiveram uma vida com Deus. Então, nós temos que entender que nós precisamos sair do raso e mergulhar fundo na intimidade com Deus. Sabe, só dessa maneira nós podemos então ouvir Ele falando conosco, apontando o caminho que nós devemos escolher e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então a vida com Deus é indispensável para nós termos uma qualidade de vida nesse mundo, porque Ele vai nos direcionar, Ele vai nos apontar o caminho, Ele vai de fato, sabe, falar conosco quando nós precisamos ouvir. E às vezes não tem vozes falando conosco no que nós temos que fazer, mas Ele vem, Ele fala, Ele dá o direcionamento certo, Ele dá o controle para nós sairmos de situações difíceis. Então é fundamental que nós vamos nutrir essa intimidade, essa proximidade e esse envolvimento maior com Deus. E se você deseja ter esse envolvimento maior com Deus, eu te aconselho a todos os dias estar comigo lá no Instagram, orando a palavra, refletindo, orando a palavra todos os dias às 6 horas da tarde. Então lá no meu perfil, aqui no meu perfil mesmo do YouTube, tem aí o link do meu Instagram, eu te aconselho a ir lá e também me seguir lá. Vou postar também essas orações aqui nos shorts do YouTube, mas aqui tem que ser mais curto, então lá é mais ou menos 2 minutos e pouco. E então essa é uma forma de você ter comunhão, ter mais intimidade com Deus, começar a ter de repente se você ainda não tem. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima em nome de Jesus.